Bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Também quero dar as boas-vindas a todos quantos nos visitam. É um prazer tê-lo aqui nessa noite. Eu quero que você abra a Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós iremos ler o versículo 24, o 25 e o 26. Queremos discorrer sobre algumas coisas que Moisés fez, que eu e você devemos também fazer. Eu quero colocar um título, um tema nessa mensagem: sigamos o exemplo de Moisés. E você vai ver por que nós devemos seguir o exemplo desse homem de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras. Eu vou ler na Revista e Corrigida. Eu sempre faço a leitura na NVI, que eu gosto muito, mas eu vou usar esse texto na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, a injúria de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te engrandecemos nessa noite, Pai, por tua palavra que é santa, que é bendita, que tem o poder para transformar as nossas vidas. Pai, exorta-nos, edifica-nos, Pai. Cumpra o teu querer aqui nessa noite, Pai. Faz conforme a tua santa e bendita vontade, que é sempre o melhor para nós, Pai. Leva-nos, Deus, a refletirmos sobre isso que irá ser ministrado, Pai. E leva-nos, Deus, a praticar, não somente ouvir, mas a praticar os ensinamentos da tua bendita palavra. Pai, eu reconheço a minha pequenez, Deus, mas também reconheço a tua grandeza e sei que tu fazes infinitamente mais, Pai. Muitas vezes, Pai, nós estamos aqui, Pai, numa posição que achamos que tem destaque, Pai, mas eu reconheço a responsabilidade, Pai, de falar da tua palavra, Deus. Usa-me como instrumento, Deus, como instrumento teu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Bem, com base nesse texto, eu quero compartilhar sobre algumas lições que nós aprendemos com Moisés. A primeira delas diz assim: Moisés teve fé. Eu e você devemos ter fé. Se nós perguntássemos, saíssemos pelas ruas e perguntássemos às pessoas: você tem fé? Eu creio que mais de 90% iria dizer que sim, eu tenho fé. E na verdade, existem muitos tipos de fé, e eu quero falar sobre alguns para você entender. Tem um missionário na Índia, que um dia viu um menininho sentado no meio-fio, chorando. E aproximando daquele menino, ele percebeu que o menino estava todo sujo, maltrapilho, e com certeza estava com fome. Então aquele missionário, vendo uma banca próxima, que vendia alguns biscoitos, foi lá e comprou um pacotão de biscoito para aquele menino, e entregou na mão do menininho que estava chorando. Quando o menino viu o pacote de biscoitos na sua mão, ele correu perante uma vaca, e despejou todo o biscoito para a vaca comer, porque a vaca na Índia é um animal sagrado. Olha só para você ver a fé desse menino, onde estava depositada. Tem muitos que dizem assim: olha, eu tenho fé que algum dia eu vou ser feliz, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Essa semana que passou, nós entramos no elevador, mais ou menos em 5 pessoas, e uma mulher estava com um pensamento positivo aguçado, e ela disse assim, sabe, de repente ela disse assim: tudo aquilo que você quiser,
acontecerá se você acreditar. Tinha um senhor de mais ou menos uns 65 anos, humilde. Aquele homem, ele disse assim: eu duvido. Nós levamos um susto no elevador. E eu disse para ela: nem tudo. E aquela mulher desceu rapidamente, envergonhada, e aquele homem caiu na gargalhada. Não deu tempo de conversar com ele, sabe? Mas ele disse: eu duvido, assim que a mulher disse. Então não é bem assim. Não é conforme você deseja. Ah, se pudéssemos, né? Conforme o Juliano ministrou aqui dias atrás, não lembro o dia, que ele disse que tem muitos que creem que Deus é um gênio da lâmpada. Né? Que a gente esfrega a lâmpada, sai um gênio e a gente pede o que quiser e aquele gênio então nos responde. Não é bem assim, querido. Então, algumas pessoas, erroneamente, elas acham que ter fé, sabe, é uma espécie de poder mágico e não tem nada a ver com mágica. Preste atenção, há muitos que se vangloriam de ter muita fé. Eu estava próximo de uma pessoa íntima, sozinho, e essa pessoa, ela disse: eu tenho muita fé, com a boca cheia. E como nós estávamos sozinhos e eu conhecia a vida dessa pessoa, eu olhei para essa pessoa e disse assim: que fé é essa que você tem, que não o liberta do pecado, não o liberta da imoralidade, não o liberta do adultério? Que fé é essa? Entenda uma coisa, aqui nós vemos que Moisés tem a fé verdadeira. Moisés, ele põe a sua fé num Deus verdadeiro. Hebreus 11, para você ter uma ideia, está registrado e demonstra o tipo de fé, o único tipo de fé que vai agradar a Deus, que é aceita por Deus e triunfará acima e no meio de toda e qualquer adversidade das nossas vidas, em todas as circunstâncias. A fé de Hebreus 11, ela vai triunfar diante das situações da vida. Então, essa fé de Hebreus 11 aqui, ela crê, sabe, nas realidades espirituais, crê que Deus é o Criador. Hebreus 11:6 diz que sem essa fé aqui, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que buscam a Deus devem crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então essa fé aqui, ela vai crer nas promessas de Deus. É só você ler Hebreus 11. Ela vai suportar as perseguições, ela vai sofrer por amor a Deus. Eu vou dar uma tarefa de casa para você que está aqui. Leia Hebreus 11. Mas não leia correndo, rumine a palavra. Sabe, o ato de ruminar é aquilo que a vaca faz, de comer e levar para o estômago e voltar para a boca, mastigar de novo, levar para o estômago, trazer para a boca, é ruminar, sabe, é refletir profundamente. O que é fé? O que é fé? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Preste atenção. A fé, em primeiro lugar, é um entendimento que aquilo que nós cremos é real, não é ilusão, não é fantasia, mas não é só conhecimento, ela é a certeza. É o firme fundamento, não é areia movediça. Deus nos dá a certeza de que nós estamos crendo na pessoa certa, da maneira certa. Ter fé, eu e você precisamos dessa fé. Agora, será que nós temos fé de verdade? Tem uma ilustração que diz que um homem esticava um cabo de aço nas cataratas do Niágara. E com um homem nas costas e com uma bicicleta, ele atravessava a catarata. Todo mundo ficava boquiaberto. E um dia, então, antes de atravessar, ele perguntou para um homem na multidão: você crê, você tem fé que eu vou atravessar essas cataratas com esse homem nas costas? E aquele homem falou assim: claro, é claro que eu creio. Eu tenho fé, eu tenho a certeza que você vai atravessar.
Então ele disse: assistente, pula daí. E chamou o homem para sentar nas costas dele. Aquele homem, na hora, ele deu um passo para trás e disse: não, eu não vou, eu tenho medo de morrer. Mas espera aí, que fé é essa? Esse homem provou que ele não tinha fé, porque falar da boca para fora é fácil, mas agir é diferente. Uma outra ilustração: será que nós estamos colocando a nossa fé no objeto correto? Eu postei no Facebook isso aqui ontem, quando eu estava preparando essa palavra. Um menino havia esperado pelo intenso inverno para ir patinar no lago. E quando o inverno chegou, o dia chegou, aquele menino pegou os seus patins e correu até o lago. Mas ele deu alguns passos patinando e então quebrou-se o gelo e ele caiu na água gelada daquele lago. Ele tinha fé que ia dar tudo certo, que ele ia conseguir patinar. Onde está o problema? O problema não foi na sinceridade dele. O problema não estava na fé dele. O problema estava no objeto de sua fé. Entenda uma coisa: não é a força da nossa fé que importa, mas a força daquele em quem depositamos a nossa fé. Não adianta, preste atenção, muito tempo da minha vida eu dizia assim: olha, o que basta é ser sincero. Eu digo para você nessa noite, não basta ser sincero, se você está sinceramente errado. Não são, preste atenção nessa frase, não são as nossas orações propriamente ditas que fazem as coisas acontecerem, mas aquele que ouve as nossas orações e faz segundo a sua santa vontade. Em quem que nós temos depositado a nossa fé? Não adianta ter fé numa coisa errada. Eu convido você a colocar a sua fé em Cristo, a depositar a sua inteira confiança em Cristo somente, sabe? E abandonar as outras coisas que talvez você crê. É unicamente Cristo. Ele é o objeto, o alvo da nossa fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entenda uma coisa: Cristo é capaz de nos sustentar o tempo todo, até a eternidade. Então, depositemos a nossa fé nele. O termo fé vem do hebraico emuná, que quer dizer crer e obedecer. Preste atenção nisso. Crer e obedecer. Obedecer é seguir, fazer cumprir. Isso é ação. É por isso que Tiago, em Tiago 2, ele diz que a fé sem obras é morta. Entenda uma coisa: Paulo, o apóstolo, e Tiago, o apóstolo, eles não se contradizem na questão de fé. Porque Paulo, em Efésios 2, ele diz que nós somos salvos pela fé. Tiago vem dizer que a fé sem obras é morta. Mas para aí, será que eles estão se contradizendo? Não. Porque as obras não é a causa da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas as obras são as consequências da nossa fé. Por isso que Tiago diz: se você diz que é um cristão e você não pratica boas obras, é mentira o que você está dizendo. Ele não está contrastando, não está dizendo que Paulo estava errado. Ele está afirmando o que o Paulo disse em Efésios 2. Então, a fé sem obras é morta. Nós precisamos agir. Fé, olha só, fé
é crer sem ver. É o que Jesus disse para Tomé. Você creu porque você viu. Bem-aventurado, felizes os que creem e não viram, que somos nós. Quem aqui viu Jesus? Quem aqui viu o furo na mão de Jesus? Ninguém. Mas por que nós cremos? Nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós não andamos por vista, e sim por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são passageiras, mas atentando para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. O que mais que fé? Fé é obedecer, mesmo sem entender. Meu Deus, isso aqui é complicado, hein? Quem que crê? Sabe, quem que obedece sem entender? Nós somos muitas vezes razão. Nós queremos saber o porquê. Se alguém diz alguma coisa para nós, a gente quer saber o fundamento da questão para poder fazer. Mas fé é você crer, é você obedecer, muitas vezes sem entender. Me dá um exemplo, Paulo, na Bíblia. Abraão. Deus chega em Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão entendia o que Deus estava dizendo? Não. O que ele fez? Obedeceu. Por quê? Porque o lugar não importa muito. Quando você está com aquele que é soberano, que toma conta da sua vida. Ele não sabia para onde ia, mas sabia quem estava indo com ele. Abraão e Isaac. Deus diz: pega o teu filho e sacrifica o teu filho, mata o teu filho. Será que nós teríamos feito o que Abraão fez? Ele obedeceu. E o que eu acho tremendo é a fé desse homem. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Porque quando ele está caminhando com Isaac para sacrificar, junto com os seus servos, lá em Gênesis 22, versículo 5, está escrito assim que Abraão pede para os seus servos tomarem conta do jumento. Preste atenção nisso. E diz assim: eu e Isaac, nós subiremos ao monte, adoraremos a Deus e voltaremos. Para aí, meu irmão. Deus mandou matar Isaac. Como que o cara diz que ele e Isaac iriam adorar a Deus e depois os dois iriam voltar? Olha a fé desse homem. Ele tinha plena convicção de que Deus traria Isaac novamente à vida, se ele o matasse. Fé, meu irmão, isso é fé, é obedecer mesmo sem entender. O que mais? Fé é perseverar mesmo sem sentir. Muitas vezes nós vivemos de sentimento. Não é sentir, querido. Nós não baseamos a nossa fé em sentimentos. Eu não senti Deus. Amém, quando nós sentimos. Não tem problema em sentir Deus. Não tem problema em sentir o Espírito Santo de Deus. Não tem problema algum em sentir a presença de Deus. Mas nós vivemos por fé e não por sentimentos. Mesmo que você não sinta a presença de Deus, mesmo que eu não sinta a presença de Deus, eu creio que Ele está comigo, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está aí perto de você, mesmo que você não sinta. Eu olho para Jairo. Quando os servos de Jairo chegam até ele e dizem: Jairo, para de incomodar o mestre.
a tua filha morreu. Jesus olha para ele e diz: não temas, crês somente. E a Bíblia diz que Jairo continuou caminhando com Jesus até a sua casa. Meu irmão, isso é crer sem sentir. Aqui em Hebreus 11, os homens foram cerrados pelo meio, foram abandonados, tiveram suas vidas ceifadas, homens a qual o mundo não era digno de suas vidas. Eles sentiram dor, sentiram fome, sentiram escárnio. É fé. Eu e você devemos ter fé. E a fé, Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouça e creia. Primeira lição que eu aprendo aqui com Moisés: nós devemos ter fé, precisamos ter fé. A segunda lição que eu quero destacar aqui no texto: Moisés fez as escolhas certas. Olha só o texto. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés recusou. Moisés fez escolhas certas. Moisés era o príncipe do Egito. Moisés viveu 40 anos no palácio. Moisés, ele teve em sua vida grandes lições. Ele era conhecedor da ciência egípcia. Ele tinha cultura, ele tinha fama, ele tinha poder. Ele era o príncipe que um dia iria tomar o lugar de Faraó. Não era um qualquer. E esse homem, ele ali, mesmo com tudo isso, ele não era feliz. Entenda uma coisa: hoje nós vemos tudo que as pessoas querem, é isso que Moisés tinha no palácio: dinheiro, fama, poder, destaque. Muitos estão buscando tão somente isso. Mas Moisés, ele não era feliz mesmo assim. Olha só, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque isso o levava para o pecado. Moisés, ele fez as escolhas certas. Que eu e você, nós possamos fazer escolhas certas. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Olha só, vou pegar alguns personagens da Bíblia para você entender o que é escolha certa e o que é escolha errada, rapidamente. Abel e Caim, ambos filhos de Adão. Abel escolhe Deus, Caim escolhe matar Abel. Davi e Saul, dois reis de Israel. Davi escolhe Deus, Saul escolhe o suicídio. Ele se suicidou, lançou sobre sua própria lança na guerra. Pedro e Judas, ambos discípulos de Jesus. Pedro escolhe o arrependimento, Judas escolhe a forca. Os bandidos da cruz, ambos ao lado de Jesus, um do lado direito e um do lado esquerdo. Um escolhe arrepender-se
e olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro escolhe escarnecer, zombar, dizendo: desce daí se tu és o Filho de Deus. O que mais? Olha só essa história. Eu quero que você preste atenção. Muitas vezes nós reclamamos do nosso pai, do nosso avô, alguns reclamam da mãe, alguns colocam a culpa nos irmãos, alguns colocam a culpa em tudo. Olha essa história que eu vou contar. Tinha um homem que levantou cedo, levou sua filha para o colégio e foi dar uma palestra na faculdade. Quando ele terminou a palestra, um jovem correu até ele e disse: rapaz, qual é o segredo da tua vida? Qual é o segredo daquilo que você faz? Porque você é um homem bem-sucedido, um grande empresário, alguém que influencia. Qual que é o segredo da tua história? E aquele homem disse: olha, eu nasci num lar onde meu pai era alcoólatra. O meu pai batia na minha mãe, batia em mim, batia nos meus irmãos. Um dia minha mãe ficou vitimada de câncer, então ela acabou morrendo. Eu saí da minha casa muito cedo, resolvi sair e nunca ser igual ao meu pai. Corri para os braços de Cristo, Ele transformou a minha vida, comecei a estudar, me formei, me tornei um empresário, um professor universitário, porque eu tomei um rumo diferente daquilo que meu pai era. Do outro lado do mundo, um homem está num bar jogando, tem uma briga no bar. Aquele homem, as pessoas dão uma estacada de sinuca nele e o jogam para fora do bar. E ele cai lá na sarjeta. E quando ele senta no meio-fio, chorando, um de seus amigos de bar chega perto dele, senta perto dele e diz: rapaz, qual é o segredo da sua derrota? Como você pode ser um cara desse jeito, derrotado? E aquele homem diz, olhando para o seu amigo de bar: eu nasci num lar onde meu pai era alcoólatra. O meu pai batia muito na minha mãe, batia em mim e no meu irmão. Então um dia minha mãe foi vitimada de câncer. Então eu saí de casa junto com meu outro irmão. E a minha vida foi de mal a pior por causa da vida do meu pai. Eu tomei o exemplo do meu pai e virei um alcoólatra, um jogador, e estou aqui nesse buraco hoje. E ele disse: eu acho que o meu irmão está da mesma maneira que eu estou. Dois irmãos, com a mesma história, dentro de um mesmo lar, tomando rumo diferente. Faça as escolhas certas. Não importa quem foi o seu pai. Não importa o tanto que o seu pai errou. Não importa como foi a tua história pregressa. Existe um Deus que muda histórias. Existe um Deus que pega fracassados e faz dele mais do que vencedores. Existe um Deus bendito que a cada dia quer nos arrancar do buraco e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Escolha certo. Escolha o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Juliano ministrou aqui quarta-feira passada. Não escolha as obras das trevas, as obras da carne, melhor dizendo, de Gálatas 5:19. Escolha a vida e não a morte. Tem uma música, eu não gosto muito, talvez, do personagem chamado Thales Roberto, mas tem algumas músicas dele que eu gosto. E uma das músicas dele que eu gosto é justamente essa aqui, ó, Eu Escolho Deus. Quando ele diz que todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações,
todos os dias vêm as propostas, mas eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, e agora eu vivo a vida de Deus. Escolha Deus, querido. Faça isso, e você será bem sucedido, assim como eu preciso também. Terceira e última lição. Moisés soube valorizar, preste atenção nisso. Moisés soube valorizar o que realmente precisa ser valorizado, as coisas eternas, a recompensa vindoura. Isso é lindo. Olha só o que Moisés, saiu da boca de Moisés, ficou registrado nas Escrituras. Tendo por maiores riquezas o vitupério, a injúria, a vergonha da cruz, sabe, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que lugar Deus tem ocupado nas nossas vidas? Será que realmente damos importância para Deus? Será que realmente buscamos Deus em primeiro lugar? Muitos estão invertendo os valores. Estão buscando mais coisas do que o Criador de todas as coisas. Muitos estão a cada dia buscando as riquezas desse mundo, os tesouros desse mundo. Entenda uma coisa: ter dinheiro não é pecado, desde que o dinheiro seja o teu servo. Mas a partir do momento que o dinheiro torna-se senhor da sua vida, Deus Mamon comanda a sua vida. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a Ele que é a raiz de todos os males. Então, se você possui Cristo como a sua maior riqueza, se você está no fundamento chamado Cristo, não tem problema você ter dinheiro. Não pense que é errado ser rico. Não, é errado ter dinheiro. O problema é não ter Cristo como maior riqueza. Aí sim é problema. Um dia, o meu irmão voltou do Japão. Ele ficou 4 anos e meio no Japão. Ganhou muito dinheiro. Comprou carretas, comprou sítios, comprou um monte de coisa, ganhou muito dinheiro. E eu não tinha visto ele ainda. Então me disseram que ele estava no bar do meu irmão Miguel. Meu irmão Miguel tinha um bar. Então eu fui até lá. Quando eu desci do carro, eu tinha um Fusca, eu acho, Fusca branco. Quando eu desci do Fusquinha, lá dentro, quando eu fui chegando na porta do bar, o meu irmão Cid, que foi para o Japão e ganhou muito dinheiro, disse assim, estava cheio o bar. Ele estava pagando pinga para todo mundo, o bar estava assim. Ele disse assim, aí vem o irmão mais rico da família. Olha só, olhando literalmente e materialmente, ele estava zombando de mim, porque eu não tinha dinheiro. Mas quando eu cheguei perto das pessoas que estavam ali, eu dei um abraço nele, e eu disse assim, eu concordo com a tua afirmação. E eu vou dizer por quê, e parei todo mundo. Ontem, eu tinha assistido o filme num dia anterior. Eu disse assim, ontem eu assisti um filme de João na ilha de Patmos. E eu vou responder o teu questionamento com as cenas desse filme. E você verá por que eu sou o irmão mais rico da família. João é levado perante o imperador Domiciano. Quando ele chega, o imperador diz assim, eu vou tomar todos os seus bens. João diz assim,
eu não tenho bem algum, mas se ainda eu os tivesse, e o Senhor os tomasse, eu ainda assim seria rico, porque eu tenho Cristo. Então o imperador Domiciano disse: eu vou então te prender e vou te levar para a ilha de Patmos e você ficará prisioneiro o resto da sua vida. João levanta as correntes de suas mãos e ele diz assim: cadeias não conseguem prender a quem Cristo libertou. E o imperador bravo então diz assim: então eu vou te matar. Aí ele diz: então eu estarei com Cristo, que é a verdadeira vida. Cristo é a maior riqueza que nós podemos ter, meu irmão. Não despreze a salvação de Deus. Não despreze a presença do Senhor na sua vida. Não despreze os momentos em que Deus fala contigo. Quantas vezes nós gastamos tantos momentos conversando com as pessoas e não gastamos tempo na presença de Deus, falando com Deus. É só olhar para o Facebook, para o Zap, Twitter, tantas coisas. Você vai ver. Será que Deus tem que criar um Facebook, um Zap, um WhatsApp para falar com a gente? Meu irmão, valorize isso. Quantas vezes nós ficamos tanto tempo perto da internet, perto da televisão, recebendo informações, alimento que muitas vezes é prejudicial à nossa saúde espiritual. Mas não vamos para as Escrituras meditar, buscar Deus nas Escrituras, que nos traz saúde espiritual, que edifica as nossas vidas, que enche a nossa alma de alegria, e que muda e transforma o nosso ser a cada dia. Moisés valorizou as coisas eternas. O que nós temos valorizado? Quantas vezes nós colocamos a melhor roupa para ir para uma festa, para agradar pessoas, mas muitas vezes, espiritualmente falando, nós estamos nus na presença de Deus. Precisamos ter as nossas vestes lavadas pelo poder que há no sangue de Jesus. Precisamos valorizar as coisas eternas. Um sábio disse a um discípulo, certa vez: dentro de nós habita dois cães, um feroz e um dócil, manso. E aquele discípulo disse: qual dos dois prevalecerá? E o sábio disse: a quem alimentarmos. O que você tem comido? O que você tem bebido? Muitos preocupam-se tão somente com aqui e o agora. Esquecem da eternidade. Não pensam em eternidade. Lembram de eternidade somente quando tem um caixão perto. Muitos deixam para pensar quando já é tarde, no meio de um acidente, onde já não tem mais tempo de viver para Deus, onde vai se encontrar com aquele que julgará os nossos atos. Eternidade é coisa séria. Entenda isso, não é brincadeira. Nós não brincamos de cristianismo. Nós não brincamos de pregar a palavra.
Um dia um pastor pregou sobre a eternidade. E quando ele saiu, o menininho dele de 8 anos balançou o seu paletó e disse: papai, o que é eternidade? Então eles estavam passando perto de uma praia. Um passarinho estava bicando os grãozinhos de areia na praia. E aquele pastor disse ao menininho: filho, está vendo esse passarinho bicando o grãozinho de areia? E o filho disse: sim, papai, estou vendo. Ele disse: filho, imagine esse passarinho bicando um grãozinho de areia, voando até a lua, depositando esse grãozinho de areia na lua, voltando até a praia, bicando outro grãozinho de areia, levando até a lua, fazendo isso até encher a lua de areia. Filho, teria começado a eternidade. A nossa mente finita, pequena, limitada, não consegue entender a eternidade. Na eternidade não terá tempo. Não há tempo. É difícil para a nossa mente entender isso. Mas é urgente que eu e você entendamos que existe um Deus que julgará todas as coisas. Eu costumo dizer que se o homem tivesse 100, 200, 1000 anos aqui na terra, e tivesse todo o prazer, toda a saúde, tudo aquilo que o seu coração quiser, seria bom, hein? Mas esses 1000 anos vai acabar. E daí? O que será? O que será? Que eu e você possamos refletir nisso. Que eu e você possamos entender que a nossa alma precisa de Deus. Mateus 16, 26 diz, Jesus disse: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Olha só o valor. Para encerrar, Moisés viveu 40 anos no Egito, pensando que era alguém. Viveu mais 40 anos pastoreando ovelhas pelo deserto, para entender que não era ninguém. E depois viveu mais 40 anos conduzindo o povo de Deus pelo deserto, para entender, reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Que eu e você possamos valorizar as coisas espirituais, as coisas eternas. Eu quero orar. Eu quero orar e quero convidar você a também orar. Quero convidar você a colocar a sua fé em Deus agora, nesse momento. Feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quais são os teus dilemas, os teus problemas. Eu não sei se você está enfermo. Eu não sei se você está perdido. Mas eu sei que Deus pode sarar você. Deus pode perdoar você. Deus pode curar as feridas da tua alma. Deus pode romper tudo e dar aquilo que você necessita. E eu quero orar por isso. Eu quero orar por você que ainda não está salvo, mas que deseja ser salvo. Eu quero orar por você que está enfermo. Eu quero orar por você que tem uma necessidade. Eu quero orar por nós
para que a cada dia nós consagremos as nossas vidas ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, e nós te agradecemos, Pai, por tua bendita palavra. Pai, nós reconhecemos que é no Senhor que temos que depositar a nossa fé. E Deus, com o nosso coração quebrantado, Senhor, humildemente nós viemos à tua presença, Senhor. Oh Deus, para mais uma vez te engrandecer, te glorificar. Mas Pai, também quero orar por aqueles que aqui estão, que nesse momento estão colocando a sua fé no Senhor, que ainda não estão salvos, Pai, mas que desejam ser salvos. Pai, alcança essas vidas, Pai, perdoa-lhes os pecados, Pai, sela-os com teu Espírito Santo, Pai. Ah, Deus, alcança, Pai, e muda a vida deles para a tua glória, Senhor. Ah, Deus, que eles possam, Senhor, ser moldados por Ti, que eles possam caminhar na Tua presença, Pai. Dá a eles graças, forças, ah, Deus, para Te servirem, Pai. Ah, Deus, no nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por isso, Pai, por tão grande salvação em Cristo Jesus, Pai. Obrigado por abrir os nossos olhos, obrigado por nos dar entendimento, obrigado por nos transformar a cada dia, Papai. Pai Santo, a Deus, pessoas aqui que estão enfermas, Pai, Pai, no seu físico, nós cremos que o Senhor cura, Pai, nós cremos na Tua cura. Tu és um Deus que não conhece impossíveis, Tu és um Deus que faz tudo, Pai, não há limites para o Senhor. Ah, Deus, no nome que é sobre todo nome, sara essa vida agora, Pai, no Teu poder, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, que o Senhor venha sarar vidas aqui nessa noite, Pai. Oh Deus, mas que acima de tudo a Tua vontade prevaleça, porque muitas vezes o Senhor tem propósitos, Deus, na doença, Pai, na enfermidade. Papai, tantas necessidades nós temos, Pai. Quantos aqui buscam, Pai, um emprego melhor? Ah, Deus, quantas pessoas aqui, Pai, buscam algum caso que está na justiça? Pai, quantas pessoas aqui, Pai, estão andando, Pai, de um lugar para o outro, Pai, sem paz, sem alegria, Pai, estão sofrendo, Pai, no nome de Jesus, Pai, segundo a necessidade que há aqui, Pai, e segundo a Tua bendita vontade, oh Deus, que o Senhor venha, Pai, de encontro, Pai, com as nossas necessidades, Pai. Pai Santo, nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. E Deus, nós dizemos ao Senhor que a nossa grande e maior necessidade é do Senhor mesmo, Pai. É a Tua presença nas nossas vidas. Oh Jesus, Tu és o nosso maior tesouro. Tu és, Senhor, a nossa maior riqueza. Ah, Deus, muitas vezes não vale a pena viver uma vida mesquinha, Pai, pautada nas coisas materiais, Deus, se a nossa alma não for invadida por Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a Te servir, a Te buscar mais, Senhor. Que nós consagremos as nossas vidas ao Senhor. Que, Senhor, que passemos a valorizar mais as coisas do alto, Pai, olhando para as coisas que são de cima, Senhor. Porque, Deus, a vida é maravilhosa na Tua presença. O Senhor tem nos feito bem. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso bem maior, Senhor. Obrigado pela riqueza da Tua salvação.
Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos deu, a fé que uma vez foi dada aos santos. Ah, papai, obrigado, Senhor, pela maravilha que é ver o teu reino, Pai, compreender as tuas grandezas, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, nos direcionando, Senhor, nos levando a fazer as escolhas certas, as escolhas que trazem vida, Pai, e que não trazem morte, papai. Ajuda-nos a abandonar, Pai, a recusar todo dia o pecado, Pai, a escolher o Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro, Pai. Obrigado, Pai, por tua vida em nós. Obrigado pela fé. Obrigado, Senhor, pelas escolhas. Obrigado, Senhor, por valorizarmos o teu reino, Pai. Que o Senhor, Deus, seja conosco sempre, Pai. E o Senhor é conosco, porque o Senhor a cada dia, Pai, nos mostra em sua palavra que o Senhor está conosco. Papai, obrigado pelo privilégio de poder te amar, de poder te adorar. Oh Deus, obrigado por cada um aqui, Senhor, por cada vida que está aqui. Que o Senhor continue o teu trabalhar em nós, o teu moldar. Ah, Deus, porque é muito bom, papai, ser transformado pelo Senhor. E nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nos dá forças, Pai. Leva-nos ao arrependimento, Pai. Leva-nos, Deus, a entender que não está em nós, Pai, mas está a cada dia, Pai, em estarmos fixos, Pai, no Senhor, grudados no Senhor, segurando o Senhor, porque é o Senhor quem nos segura, Pai, no nome santo de Jesus. E para a tua glória nós oramos, Deus, em nome de Jesus.